Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no verso de número 37. E enquanto você acha aí, nós vamos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento da sua palavra, amém? Venha nos dar compreensão, venha aumentar a nossa fé. Isso é muito importante, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso vem edificar, vem aumentar a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor envie o teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus seja bem-vindo nas nossas vidas. Nos dá entendimento, compreensão da tua palavra. Aumenta a nossa fé, que esta palavra gere fé nas nossas vidas e que elas, como uma semente plantada, caia numa boa terra, em nome de Jesus, para que produza 30, 60, 100 por um nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ontem à noite, se você não viu, eu recomendo que você assista a oração da noite de ontem, que nós falamos sobre prosperidade. Prosperidade. Fizemos uma oração por prosperidade, em cima do Salmo de número 65, se eu não estou enganado. Amém? Vamos ler então o versículo 37. Vamos só contextualizar. É importante a gente contextualizar para que nós possamos entender. Jesus está falando do amor ao próximo. Ele está dizendo para amar o próximo, amar aqueles que nos odeiam, amar a todos, sem exceção. E no versículo 37, então, dentro desse mesmo contexto de amar o próximo, amém? De ser misericordioso com o próximo, né? De lembrar que Deus é assim conosco, nós falamos sobre isso ontem de manhã, né? Lembrar que Deus ele é assim conosco. Ele não precisa se esforçar para ser assim conosco, ele já é assim. Deus é amor, Deus é bondade. E no versículo 37, então, Jesus continuando falando deste amor ao próximo, desses princípios ou novos princípios que nós precisamos adquirir, que nós precisamos tornar um hábito nas nossas vidas. Ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Ele está dizendo que nós devemos parar de julgar o próximo, de julgar as pessoas. Julgar as pessoas com hipocrisia, julgar as pessoas com base na nossa justiça, julgar as pessoas com base no nosso achismo, julgar as pessoas com base na nossa régua. A tua régua, a minha régua, cada um tem a sua. Que nós olhamos e medimos as pessoas à nossa volta. Ele está dizendo para você: não julgueis. É óbvio que mais para frente nós vamos ver, até nesse capítulo mesmo, Jesus falando que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, claro que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos, mas ele está dizendo que não julgueis para não ser julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Então, nós não podemos condenar com base no nosso achismo, com base na nossa justiça. Nós precisamos deixar isso para o juiz, não para nós, não para mim nem para você. Então, aqui nós vemos que quando nós não julgamos, nós não somos julgados. Quando nós não condenamos, nós não somos condenados. Amém? Perdoai e sereis perdoados. Entende que é o princípio de amar o próximo? O próprio Senhor nos ensina que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então nós não podemos viver dentro da nossa própria justiça, porque ela falha, dentro do nosso achismo, da nossa régua. A palavra de Deus é o nosso prumo, é a nossa bússola, é a nossa direção. Por isso eu digo para você, nós vamos ver um pouco mais para frente, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então nós sabemos se a pessoa é boa ou é ruim pelos frutos que ela está produzindo. Frutos doces ou frutos amargos, azedos, intragáveis. Frutos bons ou frutos ruins. Nós vamos perceber, mas aqui ele está dizendo que nós devemos amar o próximo, e amar o próximo é não julgar, não condenar e perdoar. Como eu disse antes, são novas regras, novos princípios deste reino que nós fomos
colocados, enxertados, zambujeiros enxertados na videira, amém? Que é Jesus Cristo. E ele continua e diz assim, ó, dai e dar-se-vos-á. É verdade, então. Você vê que existe uma recompensa. Existe sim. Né? Não existe esse evangelho da prosperidade. Até alguém, essa semana, me mandou uma mensagem, eu não lembro quem, não vou lembrar, dizendo assim, pastor, existe, como é que eu não lembro se era esse o termo, oferta profética, alguma coisa assim. Eu disse para a pessoa, não existe. Ainda que eu creio que exista. É estranho, né? Parece que eu estou me contradizendo, mas não. Porque o Senhor pode dizer para você fazer algo. Mas você não pode entrar nessas coisas que esses pastores e essas igrejas fazem de campanha profética. Porque isso é uma barganha. Isso é uma barganha. Ainda que eu creia que Deus pode nos levar em algum momento a fazer algo profético, de verdade. Assim como assim como Elias, né? Quando disse para a mulher para fazer um pão para ele, ela foi lá e disse assim, tá, mas era o pão que eu ia fazer, eu e meu filho, nós íamos comer e ia morrer. Ele disse assim, faça para mim. E depois que ela fez e deu para o profeta, obedeceu, veio uma grande prosperidade para a vida dela. Né? Veio todo o suprimento que ela precisava. E aqui o texto está dando e dizendo assim, ó, dá e dar-se-vos-á. Agora, isso significa que eu posso participar de uma campanha da igreja, onde fazem lá uma campanha dê 10 e receba 1000? Não. Isso é barganha, isso é uma coisa completamente diferente. Barganhar não funciona. Dar esperando em receber, nós acabamos de ver isso aqui do amor ao próximo. Não dê esperando receber. Os pecadores também fazem isso. Ou não dê para quem você sabe que vai receber somente. Porque os pecadores também fazem isso. E às vezes nós fazemos isso ainda com espírito de usura. Ou as pessoas, nós não, as pessoas fazem isso nessas campanhas de 100 receba 1000. Amém? Não é verdade? Ah, não, porque é uma semente, vai multiplicar e vai vir né, como uma semente. Você põe uma semente e dá muitos frutos. É verdade. Mas não pode ser usado isso para barganha. Não pode ser usado isso de uma forma indiscriminada. Eu creio na prosperidade, creio, mas não da maneira que pregam. Não da maneira que ensinam. Não essas campanhas de prosperidade que talvez deveriam se chamar campanhas de barganha com Deus. Amém? Isso não funciona. Mas a palavra de Deus está aqui, ó, dai e dar-se-vos-á. Então, quando você dá alguma coisa por amor, o Senhor, ele vai te devolver aquilo, de alguma maneira. Ele vai multiplicar aquilo na tua vida. Quando você vê alguém passando, eu tenho e conheço uma infinidade de testemunhos. Posso dar um para você. Eu conheço o testemunho, e não é só um, são vários. Resumindo, a pessoa fez assim. Havia uma pessoa que não tinha condições de pagar os seus estudos, ela pagou os estudos para aquela pessoa. Quando foi a vez dos seus filhos estudarem, os milagres que aconteciam era tremendo, recebiam bolsa, pagavam também os estudos para os seus filhos, porque ele havia feito um gesto por amor, puro, não estava barganhando nada. E aquilo foi como uma semente que ele lançou na terra e cresceu. E eu tenho tantos testemunhos para contar para vocês que senão a gente vai ficar o dia aqui contando testemunho. Eu sei que o testemunho edifica a nossa fé, né? Mas creia na palavra. Ela vai se cumprir na tua vida. E ele diz então, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ah, pastor, o que significa isso? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu vou te explicar. Ah, eu tenho minha caneca aqui, ó. Minha caneca aqui de alumínio aqui. Então ele está dizendo que você vai receber uma boa medida, que vai até em cima. Aí você vai dar aquela apertadinha para pôr mais um pouco. E aí você vai dar aquela chacoalhadinha. Por isso que ele fala ali, ó, uma boa medida, recalcada, você aperta ali, você pressiona para que caiba mais, aí você põe mais um pouco. Sacudida, sabe quando você sacode, quando você põe, por exemplo, pó de café no vidro. Aqui eu tenho um vidro onde eu ponho pó de café, né? Aqui café é conosco, né? Então você dá aquela chacoalhadinha no pote para que os grãos se assentem, o pó se assente mais e aí cabe mais um pouquinho de pó. E aí o transbordante é quando já não cabe mais nada, e ele
transborda, ele cai fora, ele vai para fora, ele começa a transbordar, começa a tocar quem está à tua volta. Amém? Que coisa tremenda é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é extraordinária. É extraordinária. E a palavra de Deus diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu tenho um vidrinho aqui de grão de mostarda, olha só, fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, lança-te ao mar, e ele vai se lançar ao mar. Amém? Vamos terminar aqui? Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós, para o bem e para o mal. Amém? O bom e o ruim do que você fez. Tanto isso acontece para o bom quanto para o mal. Então, se você fez uma coisa boa, vão acrescentar, vai te dar mais de coisas boas. Se você fez algo mal, é como uma semente que cai na terra que eu falei. Uma semente gera um monte de fruto e você precisa colher tudo. Amém? Quando você lança uma semente boa na terra, gera um monte de frutos e você tem um monte de fruto para colher. E você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, eu ainda estou colhendo fruto. Ainda há um termo bíblico que me fugiu agora, a expressão correta, mas diz que quando você chegar ao tempo de colher a nova colheita, você ainda vai estar comendo a antiga, vai ter que se desfazer da antiga para pôr a nova. E você vai pensar, meu Deus, não acaba a colheita nunca. E vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez eu recomendo, se você puder, assista a oração de ontem à noite. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. E de quinta noite, nós falamos sobre proteção. Nós temos uma oração por proteção na quinta-feira à noite e uma oração por prosperidade ontem à noite. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus e tenha um excelente final de semana com o Senhor.